Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na Coletiva do Juba. É o seguinte, vamos trocar uma ideia sobre o Marcelo hoje, o Marcelo ex-Real Madrid, ex-Fluminense. O Marcelo, só para vocês entenderem onde eu quero chegar aqui, ele é um lateral esquerdo, que é um multicampeão ali pelo Real Madrid, chegou no Fluminense e, pasmem, o cara beirando a aposentadoria, ele consegue ganhar uma Libertadores da América. E aí agora, deixa eu atualizar vocês aqui, Cicinho, né? O Cicinho, que é o ex-lateral direito do São Paulo, ele coloca aqui assim, ó, irmão, vem ser feliz no tricolor de verdade. Tá vendo aqui a postagem do Cicinho? Irmão, vem ser feliz no tricolor de verdade. Aqui estamos falando, então, realmente de Marcelo no São Paulo. O São Paulo que carece totalmente de um lateral esquerdo, onde o São Paulo conta com o Wellington nas próximas 7, né? 7 partidas que tem no time no ano, e também depois do Wellington já está com pré-contrato com o Southampton, teremos Jamal Lewis e Patrick Lanza. Então o São Paulo precisa sim de um lateral esquerdo, e muito mesmo. Agora, você acha que Marcelo é o lateral esquerdo que nós podemos contar aqui? Vamos fazer algumas lembranças. O cara, ele teve realmente uma carreira, uma trajetória muito maravilhosa jogando ali pelo Real Madrid. Isso aí ninguém nega. Ele jogou muita bola pelo Real Madrid. Foi um dos melhores laterais da história, inclusive. Eu tenho o meu irmão aqui, ele fala assim, não, eu acho que foi o Serginho, Roberto Carlos, jogaram até um pouco mais que o Marcelo. O Serginho, realmente, ele teve uma carreira que não foi tão grandiosa quanto a do Marcelo enquanto títulos. No Milan, muito vencedor, mas igual o Marcelo, dificilmente alguém teve. Aí tinha Nilton Santos no Botafogo, década de 50 e pouco, para 60 ali, e aí você fala, pô, o melhor da história é um pouco exagerado. Mas se alguém chegar e disser habilidade mais do que os outros, sim, é verdade. Sabia fazer gols, sim, é verdade. Tinha uma técnica e um street, sabe aquele FIFA Street, o futebol street, o street style? Ele consegue fazer aquele freestyle inacreditavelmente bem. Aquele malabarismo com a bola, como o Ronaldinho Gaúcho faz e tal. Parece um jogador assim que você fala, isso aqui é só o freestyle. Quando vem pro campo, o cara é multicampeão de Champions do mundo, é um baita jogador, jogadoraço. Maior da história, um dos maiores da história da lateral esquerda. E ele volta pro Brasil. Assim como o Thiago Silva, que volta para sua terra natal, volta para sua casa, o Thiago Silva, um zagueiro que para mim também é um monstro grandioso, o Marcelo volta um pouco antes do Thiago Silva, volta para o Fluminense, assume a meia, no melhor estilão Daniel Alves. Lembra do Daniel Alves? Virou meia. O Marcelo nunca foi meia no Real Madrid e o outro também nunca foi meia no Barcelona, nunca foi meia em lugar nenhum. Veio pro São Paulo para ser meia e o Marcelo foi pro Fluminense para ser o meia também. Chegou lá, encontrou o Ganso, encontrou o Arias, que jogava um pouco mais centralizado quando o Marcelo chegou, depois o Arias hoje virou quase que um ponta. E aí o Marcelo, ele perde um pouco o espaço no meio e vai para lateral. Chega na lateral, ele consegue jogar sim muita bola. Ele consegue desequilibrar e destoar jogando muita bola por aquela lateral esquerda. E aí você fala, poxa, mas e aí? Aí ele vai ganhar a Libertadores da América. Então, realmente, ele passa a ser um dos melhores laterais do Brasil. Quando você olha o Fluminense com o Marcelo, você não fala, olha lá, um tiozinho pro nosso ponta-direita cair pra cima. Não, ninguém tira onda em cima do Marcelo, ninguém se sobressai em cima dele. E naqueles raros minutos que ele jogou no Fluminense nessa temporada aqui, ele conseguiu ser melhor que os outros, sim. Agora, ele aparenta estar um pouquinho acima do peso. E também ele não aparenta estar num juízo normal enquanto temperamento, né? Foi muito comum nós vermos o Marcelo, ele ter, tipo, com o fã foi abraçar, ele não abraça. Ele, é o molequinho, vai abraçar. Não, ele não encosta assim no cara. Aí alguém tá filmando ele no restaurante, ele, tomara que esse teu telefone quebre. Foram falas do Marcelo que foram chamando muita atenção ao longo dos meses e desde o ano passado. O Hulk, por exemplo, que é um cara que tem essa mesma fama que o Marcelo tem, até um pouco menos. O Hulk, ele tem um trato com o torcedor atleticano ali, uma coisa assim absurdamente maravilhosa, uma coisa muito carinhosa. O Lucas Moura, por exemplo, isso aqui eu falei pra ele. O Lucas Moura, eu trombei com ele um dia, tirei uma foto e tal, a gente tava num evento de criança, patrulha canina, patrulha, e aí eu trombei o Lucas, fui lá tirar uma foto com ele, falei com ele, um baita sujeito, um baita cara, sabe, um trato muito carinhoso. E o Marcelo, eu não sei se dá pra levar isso pro lado do Marcelo, nunca foi assim, ou levar pro lado, o Marcelo está diferente nessa altura da vida. Aí ele chega no Fluminense, Mano Menezes lá,
Aparentemente já não vinha se dando com o Mano Menezes muito bem. Ele está no banco de reservas e o Mano chama ele para entrar ali nos 42, né? Do segundo tempo, mais ou menos, 40, 42. E nenhum jogador, convenhamos, nenhum jogador curte muito entrar nessa minutagem aí. Nenhum jogador é muito fã de falar, vamos entrar agora, 42, nossa, tá bom demais, era o que eu queria. Isso normalmente não acontece. Entrar aos 42 ali, o jogador bom mesmo não entra. E o Marcelo foi entrar, falou alguma coisa com o Mano teria dito pra ele, teria dito, por tudo que eu apurei aqui até agora, teria dito assim, ó, o Mano falou, vamos fazer assim, ele, que adianta? Entrar agora já era. Aí o Mano, opa, isso que foi que deu pra perceber ali, não é que aconteceu exatamente isso aí. Vamos esperar o cara lá que faz a leitura labial, né? Mas ele falou mais ou menos alguma coisa assim, agora não dá mais. Você entendeu o que eu falei, o Mano? Não, agora não dá mais, agora já perdeu. Ah, é? O Mano, então peraí, então sai fora, não vai entrar mais. E não entrou. E aí vem a rescisão contratual com ele. Então ele larga o Fluminense brigando pra não cair no Campeonato Brasileiro, um time no qual ele é ídolo, ele larga brigando pra não cair e fica sem clube, faltando 7 rodadas para acabar o Campeonato Brasileiro. Ou seja, quem contratar o Marcelo agora vai contratar um cara que nem vai poder usar, porque ele já fez os 7 jogos pelo Fluminense no ano e ele não pode mais incorporar nenhum time, até por prazo de inscrição já era, não tem mais, e também porque ele fez as 7 partidas no Brasileiro pelo Fluminense. Então não daria para contar com o Marcelo em 2024, teria que contar com ele somente a partir de 2025. Aí eu olho pro time do São Paulo. O elenco do Tricolor Paulista, que tem o Zubeldia como técnico, que eu não sei se esse técnico aguenta mais um medalhão naquele elenco, porque se o Marcelo chega no São Paulo hoje, fica jogando na lateral direita o Rafinha, que está em vias de renovar o contrato, o Marcelo na esquerda, que chegou porque o Cicinho pediu para ele vir ser feliz no Tricolor de verdade, uma brincadeira, mas o Cicinho, além de ídolo, além de ter sido campeão do mundo com o São Paulo, o Cicinho trabalha na mídia hoje em dia, então ele também tem essa voz midiática, também tá em evidência, não é o, sei lá, deixa eu pensar aqui, não é o Fabão, não é o Josué que chegou e falou, não, vem aí, não, é um cara que está trabalhando com futebol enquanto comentarista, então assim, não dá nem pra desconsiderar a fala do, acho que ele trabalha no SBT, né, não dá nem pra desconsiderar, é um cara da mídia. Aí quando você pensa no São Paulo de Zubeldia, o Zubeldia, chegando o Marcelo, ele deixaria Marcelo numa lateral e Rafinha na outra, seria talvez a dupla de laterais mais lenta e velha do mundo. Não teria meias palavras. O Rafinha já é um cara técnico, tocando muito pra trás, o Marcelo ainda tem um drible, que ele tem muito... O Rafinha nunca teve drible, né? Ele tinha velocidade e sabia fazer o futebol um pouco mais inteligente. O Marcelo não, esse era craque e ainda conta com drible, jogadas de efeito, aquele freestyle que eu falei no começo do vídeo. Aí você tem o Zubeldia que não pode já mexer nesses caras e não mexe. Não é que ele não pode, ele não mexe. Tem o Luciano, que é um cara que atrasa mais as jogadas do que acelera, com o seu corpo lento e não sendo meia. O Caleri não é nenhum velocista. Luiz Gustavo não saiu do time ainda enquanto o Pablo Maia não volta. O São Paulo ele teria, com o Marcelo, um dos times mais lentos da Série A. O Alan Franco também não é um cara rápido, o Arboleda já não é mais nenhum jovenzinho, é sim um cara muito bom e corre, mas seria um time muito envelhecido. Então, quando a gente olha pro Marcelo, nós temos alguns problemas. O primeiro deles é essa idade avançada e a lentidão. O segundo é que o São Paulo já tem muitos caras lentos que não pode chegar mais nenhum. Muito pelo contrário, tem que sair 2, 3 lentos desse time para que outros caras mais rápidos cheguem, mais atléticos, de um porte muito mais rápido, cheguem para jogar. Então, assim, impensável o Marcelo chegar e não saírem 3, 4 mais velhos. Não vão sair. Então, o Marcelo, por esse motivo, também não poderia vir. Agora, quando você leva o caso pro lado do temperamento, aí o São Paulo não tem o direito. E salário também, né? Ele não ganha pouco, o Marcelo, ele ganha muito. Então você não pode, o São Paulo não pode se dar o luxo de pagar o Marcelo também ganhando muita grana. Agora, quando você parte pra questão o temperamento, é um cara que chegaria no São Paulo muito mais para conturbar o ambiente do que para somar. O São Paulo ele teve caras como o Nenê, por exemplo, que naquele episódio que o Brenner ele vai abraçar o Diego Aguirre quando era técnico, o Nenê dá aquele abraço no Brenner, ele tira o Brenner do curso do Aguirre.
não dá pra saber o que aconteceu, mas era um problema. O Diego Souza cruzava o braço, não era com ele, não saía do time. Nós tivemos o Reinaldo, que foi muitas vezes citado como um possível cara de panela, um absurdo também pensar no Reinaldo naquele cenário. Aí você segue, aí vem pra Cueva, né? Vai continuando. O próprio Michel Bastos teve uma passagem estranhésima no São Paulo, porque começou muito bem, piorou depois, e aparentemente ele tipo se deu ao luxo de falar, eu não preciso correr aqui. O São Paulo se tornou uma bagunça administrativa nos últimos anos, ao longo dos anos. E quando o São Paulo deixa de ser um modelo administrativo, é onde o jogador cresce e começa a sambar em cima do São Paulo. Se o jogador cresce e começa a sambar, não podemos nós nos darmos ao luxo de ter um medalhão desse quilate se ele não estiver comprometido 100%. O Lucas Moura é um exemplo de conduta. O Marcelo e o Daniel Alves são exemplos de quem chega para mandar. São exemplos de quem chega querendo ter o rei na barriga, que vai ficar falando pros outros, você jogou onde? Você ganhou o quê? Joguei Champions, joguei com o Messi, joguei com o Cristiano Ronaldo. Essas são as falas de ex-jogadores aposentados em atividade que estão aqui jogando pelo time e ainda assim causando muito mais problema do que solução. Se o torcedor do Fluminense e é o time do Fluminense que tem o Marcelo como um ídolo e ele volta para casa como ídolo apenas para somar e ajudar e larga o time nessa penumbra, nessa berlinda, beirando ali a Série B do Campeonato Brasileiro porque brigou com o técnico num jogo totalmente tenso, num jogo de ânimos exaltados, onde o próprio Felipe Melo saiu reclamando que estava sendo garfado ali, aí você imagina ele no São Paulo, com o Belmonte de diretor ali, sei lá, cara, e o Zubeldia, um técnico sem experiência devida, com medalhões, para poder treinar ali um cara desse porte. Para mim, Marcelo, não existe a menor possibilidade nem de pensar, nem de imaginar você no São Paulo hoje. Então que a diretoria do São Paulo, desde já, não dê ouvidos à postagem do Cicinho e vamos pra cima porque não precisamos mais desse tipo de desgaste. É ou não é? O vídeo de hoje foi esse, espero que você tenha gostado. Se gostou, ó, deixa esse like aí, tamo junto, abraço meus amigos, até a próxima, valeu!